A partir do verso 10, nós vamos estar fazendo a leitura bíblica. Convido a você, por mais esse momento, se colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração nessa tarde. E eu quero compartilhar com vocês e quero tirar aqui, extrair algumas lições para as nossas vidas. Então eu quero a sua atenção para que você possa estar aí com o coração aberto, a mente ligada naquilo que o Espírito de Deus quer falar com você nessa noite. Todos têm o texto? Livro histórico de 2 Samuel, capítulo 6, verso 10 e verso 11. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Vamos repetir esse finalzinho aqui? E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia! Feche os seus olhos. Senhor, acabamos de ler a tua poderosa palavra. Palavra essa que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E estamos aqui nessa noite com o coração, ó Pai, preparado para ouvir a tua palavra. Palavra que limpa, palavra que transforma, palavra que esmiuça toda a dureza do coração, palavra essa que arranca as escamas dos nossos olhos, palavra essa, Senhor, que dá vigor, que renova, que restaura, que cura, que transforma, palavra essa que nos gera, Senhor, ó Pai, transformação. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, fale conosco, complete essa palavra aos nossos corações, aos corações dos ouvintes aqui, Senhor, ó Deus, e faça o teu querer, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Toma o teu assento, por gentileza. Aleluias. Eu tenho aprendido na caminhada que o que agrada a Deus é fazer o que Ele deseja e não o que eu desejo. O que agrada a Deus é fazer o que Ele deseja que venhamos fazer. Porque às vezes decidimos fazer algumas coisas que são pessoais nossas, não é aquilo que Deus quer que façamos. E Deus espera que nós venhamos fazer aquilo que Ele deseja que nós venhamos fazer. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo aqui que Davi, ele sabe da importância que é a presença de Deus. O rei Davi, ele entende que ele não pode reinar sem a presença de Deus. Porque o texto nos diz que ele se preocupa, ele valoriza, ele soube o que havia acontecido na casa de Obed-edom, o geteu, que Deus havia abençoado este homem e a sua casa em um período de 3 meses, de uma maneira extraordinária. Tudo que Obed-edom tinha foi abençoado. E isso chamou muito a minha atenção, e eu quero nessa noite passar isso para você, o que Deus ministrou no meu coração. Porque a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus. Simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança era algo que Deus havia dado ao povo, estando eles ainda no deserto. Era onde ficava, aquela arca ficava no Santo dos Santos, no lugar especial, aonde a presença de Deus era manifesta no tabernáculo.
E essa arca da aliança, representando, simbolizando a presença de Deus, representava segurança para o povo, representava que a nação tinha um Deus poderoso, aquele Deus que havia dado vitória a Moisés, aquele Deus que havia aberto o mar vermelho para aquele povo passar, aquele Deus que havia alimentado aquela multidão do deserto, aquele Deus que havia feito as roupas daqueles homens crescerem em seus corpos durante 40 anos, aquele Deus que sustentou aquele povo com maná, aquele Deus que sustentou eles com cordoniza, aquele Deus que guiou eles através da nuvem, aquele Deus que guiou ele à noite numa coluna de fogo, era o mesmo Deus que estava presente ali. E quando eu olho para esta palavra, e percebendo e entendendo a importância da presença de Deus, aonde eu quero que você valorize ainda mais a presença de Deus, e eu quero fazer uma comparação, conjecturando aqui, a arca da aliança, a presença de Deus no meio de um povo, e a presença do Espírito Santo habitando na vida de alguém que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A presença do Espírito Santo em nós hoje, que traz transformação em nossas vidas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos faz entender que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Podemos passar por adversidades, podemos enfrentar dias difíceis, podemos ter uma noite de choro, mas sabemos, o cristão cheio da presença do Espírito Santo, ele sabe que a alegria vem ao amanhecer. Diga glória a Deus por isso. Porque a presença de Deus dentro de nós representa o Deus presente, o Emanuel presente, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá vitória, aquele que nos limpa a cada dia, aquele que nos transforma a cada dia, aquele que direciona a nossa vida, aquele que nos instrui o que devemos falar, aquele que nos leva à santificação e à busca diária, contínua do Todo-Poderoso da sua palavra. Quando a gente olha para isso, eu preciso, nessa noite, levá-lo a entender que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o estar nesse culto, nessa noite, nesse culto tão especial, que aqui é o culto de ceia, entendermos que o sacrifício que foi feito, que nós não estamos aqui para mais um culto de ceia, mas entender a dimensão da entrega que foi por mim e por você, por que não dizer por toda a humanidade. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho por amor de toda a humanidade. Para entendermos a dimensão e apresentarmos nessa noite, eu quero levá-lo a entender isso nessa noite. Não saia da sua casa simplesmente para bater um cartão, saia entendendo que você é um adorador e você veio aqui nessa noite para prestar um culto ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Levante a tua mão e dê um glória a Deus aí, um brado de vitória. Você que está entendendo isso, entendermos a dimensão de quem nós estamos cultuando. O nosso Deus não é um Deus que foi feito por mãos humanas. O nosso Deus, ele tem olhos como chama de fogo. O nosso Deus não tem uns pés como as estátuas que não andam. O nosso Deus tem os seus pés, são como de latão reluzente. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não pode ser carregado, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Ele habita dentro de mim, dentro de você. A dimensão desse Deus habitando dentro de um homem falho como eu e você. Um Deus que demonstra o seu amor, enviando o Consolador para que Ele pudesse nos guiar, nos orientar, nos direcionar a cada dia o que fazer para que possamos agradar a Deus e cumprir a missão que Ele nos tem proporcionado. Quando eu olho para esse texto, eu começo a olhar que eu preciso valorizar a presença de Deus. Eu preciso entender essa dimensão nessa noite. Eu não posso caminhar como pessoas que caminham sem entendimento. Nécios, tolos, que levantam a mão por levantar, que cultuam Deus sem saber o que eles estão cultuando, que caminham dando um murro ao vento, mas não entendendo que há uma coroa esperando para aqueles que estão combatendo o bom combate. Eu olho aqui para esse texto, e antes de Davi assumir o trono, todos nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, ele é rejeitado logo no princípio do seu ministério. Logo no princípio do seu reinado, ele é rejeitado por Deus, porque desobedeceu às ordens do Senhor, quebrou princípios diante do Senhor. E dentro desse princípio, Deus já havia escolhido um homem que era Davi. Só que Davi não assume o trono. 40 anos vai se passar. E eu aprendo aqui que Saul, ele reina durante 40 anos aproximadamente, vamos colocar aí 38 anos, sem a presença de Deus. Não tem sucesso sem a presença de Deus. Ele é rei, ele tem uma coroa na cabeça, ele senta na cadeira de rei, ele guia o povo, mas ele não tem a presença de Deus. O que será mais importante para nós nessa noite? O que você acha? Qual a preocupação? O que pode nos roubar da presença de Deus? O que nos pode impedir de valorizar a presença de Deus? Saul ficou sendo atormentado por um espírito mau. Porque quando nós não temos a presença de Deus, quando nós quebramos a aliança com o Senhor, essas pessoas passam a ficar atormentadas pelo mundo, atormentadas pelo príncipe desse século. E quando a gente olha aqui para esse texto, a gente percebe, e é uma pergunta que eu me fiz e faço aqui nessa noite: o que é mais importante? O que foi mais importante para Saul? Para ele foi mais importante a posição de rei, a coroa de rei, ao ponto dele não querer abrir mão daquilo, ao ponto dele ser o perseguidor do rei Davi. Mas o que deveria ser mais importante para ele era a presença de Deus. O que tem sido mais importante para nós? Será que é a nossa posição? Será que a nossa eloquência? O nosso trabalho? O que será que possa estar sendo mais importante para nós? Porque nós sabemos muito bem que os muitos afazeres têm roubado a presença de nós. Há muita ocupação tem roubado a prioridade de Deus, tem roubado a presença de Deus, tem diminuído a chama do Espírito dentro dos crentes. Nós podemos observar e ver que a preocupação, e Jesus fala sobre isso, na parábola da semente, do semeador, que os muitos afazeres são como os espinhos, são como as pedras, ou são como os pássaros que roubam a semente, que sufocam a semente, que impede o crescimento daquela semente. Há muitas preocupações diárias, podem nos roubar da presença de Deus, podem nos fazer relaxar
da nossa caminhada para com o Senhor. Eu estou aqui nessa noite para tentar despertá-lo nessa noite, levá-lo a entender. Não deixe a chama do Espírito apagar. Busque a presença desse Deus enquanto se pode. Almeje mais a presença dele. Tenha devocionais diários. Se encha da presença dele. Seja cheio da presença dele. Porque um homem cheio da presença dele é um homem que carrega a arca para dentro da sua residência. Será que o Senhor tem um espaço na nossa agenda? Será que o Senhor tem um espaço na sua casa? Será que você tem um espaço na sua casa para colocar a arca da aliança? Faça uma análise comigo nessa noite. Obed-Edom, ele abre a porta da sua casa em um tempo perigoso. Por quê? Porque essa arca da aliança, que ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e que mudou toda a história de Obed-Edom, ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, e não há registro que alguma coisa aconteceu na casa de Abinadab. Será que não é porque nós estamos nos acostumando com a presença? Será que o cristão hoje não está se acostumando com a liturgia do culto? Será que o ser humano não está acostumando? Porque a tendência é acostumarmos. E quando nos acostumamos, perdemos o valor. Quando nós olhamos para um automóvel muito novo que você compra, do princípio não é maravilhoso? Do princípio você tem prazer de andar, de ir, de caminhar, de lavar, de limpar. Passa-se alguns meses, já se torna comum, já se torna normal. Você tem um automóvel que você tanto queria, você tem a moto que você tanto queria, você tem um carro antigo que você tanto queria, mas depois que você tem, você percebe que se torna normal. Passamos a olhar para aquilo e não valorizamos mais da maneira de quando nós obtemos ele, quando nós recebemos ele. E isso pode acontecer num culto. Isso pode acontecer na vida de um cristão. Eu vou na igreja, eu vou, mas já não dá mais sentido a presença de Deus. Ele vai, mas ele já não tem uma vida de oração, porque ele já está acostumado a levar uma vida ali, sabe, com água no tornozelo. Ele não quer responsabilidade, ele não quer ir para as águas profundas, ele não quer levar a arca para dentro da sua casa, para a sua vida. Ele não quer ter um relacionamento profundo com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai confrontar o nosso ser e vai dizer que você não pode caminhar do jeito que está caminhando. Ele vai dizer para você que você não pode estar em certos ambientes, e você não pode ter certos vocabulários, você não pode viver essa vida que você está levando. Porque o Espírito Santo, ele vai, é a santidade de Deus presente, dizendo: limpa, purifica, santifica-se. A presença da arca, a arca da aliança, simbolizava isso, a presença de Deus. Ninguém queria chegar perto. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E o texto vai dizer que um dos filhos dele, Uzá, no dia que Davi está trazendo a arca para a cidade de Davi, para Jerusalém, os bois tropeçaram e a arca balançou. E naquele percurso, diz o texto, em 1 Samuel capítulo 7, que Uzá pôs a mão para
apoiar, para segurar a arca da aliança, para que ela não viesse cair, e ele foi fulminado e morto. Ninguém queria ter a arca da aliança ali. Obed-edom, ele recebe a arca da aliança, mas havia um preço a pagar. Porque 20 anos ela ficou ali na casa de Obed-edom, e talvez, penso eu, pensamentos de um pregador, acostumaram com ela. Acostumaram o culto. Ou deixaram ela isolada num canto. O livro histórico vai nos dizer que o livro das crônicas, o livro da palavra de Deus foi perdida dentro do templo. E eles só acharam o livro que havia sido perdido num dia que o rei Josias mandou fazer uma limpeza no templo. E aí acharam o livro que estava perdido. E chamaram os sacerdotes, e os sacerdotes então pegaram o livro e leram o livro, e eles perceberam que o que eles estavam fazendo estava tudo errado. Estavam adorando a Deus estranho, estavam com altares quebrados, e a palavra, o livro, a palavra, as escrituras estavam dizendo: limpa, santifica-te. Às vezes, quando nós estamos acostumados, queremos ajudar a Deus como usar. Queremos dar palpite nos métodos de Deus. Olhe para nós, olhe para você, barro, criatura. Como podemos nós, criatura, dar ordem ao Criador? Como pode o barro dar ordem ao oleiro? É o oleiro que tem a mão sobre o barro. É ele que é o Criador de todas as coisas. Quando nós nos distanciamos, quando nós nos acostumamos a pregar, acostumamos a cantar, estamos num botão automático. Vamos para um Google, escolhemos uma mensagem, como muitos por aí. Vai para um chat GPT, escolhe, estuda. Mas por quê? Porque já perdeu a sensibilidade de pegar a palavra e a sensibilidade do Espírito Santo de Deus falar conosco. Às vezes ficamos assim, querendo ajudar. Não, eu vou ajudar, e põe a mão. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa obediência. Deus precisa da nossa fidelidade. E a grande verdade é que Ele nem precisa. Somos nós que precisamos entender a grandeza dEle e ser fiel a um Deus que é fiel. A um Deus que é poderoso. A um Deus que tem nos perdoado. A um Deus que tem sido misericordioso para conosco. Precisamos ter esse cuidado para que o Espírito de Deus não se retire de nós. Precisamos ter esse cuidado de entender que sem a presença do Espírito Santo de Deus, eu não vou obter vitória, eu não vou ter sucesso, eu não vou ter conquista, eu não vou ser cabeça. Com a presença de Deus, meu irmão, nós seremos, aleluia, vamos alcançar maravilhas do Senhor, mas sem a presença dEle, é um perigo. Porque pessoas podem até obter coisas, mas não adianta obter coisas e não ter a presença. Olha para o teu irmão e diga: a presença é mais importante do que a coroa. A presença é mais importante do que a posição de rei. A presença de Deus é mais importante do que o green card. A presença de Deus é mais importante do que tudo para você. Davi, ele fala no Salmo 51, verso 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele entende, diferente de Saul, Alexandre, que está reinando sem a presença.
Ele é rei. Ele manda, o povo obedece. Ele está no poder. Mas ele está atormentado. Ele está sem a presença. Davi, ele entende: Senhor, tira a coroa. Eu entrego a posição, mas não retire de mim a tua presença, porque é da tua presença que me mantém de pé. É a presença de Deus que te mantém de pé. Não é a tua habilidade, não é a minha habilidade, é a presença de Deus. E digo mais, talvez você está andando na reserva e não está percebendo. Você está andando, talvez alguns aqui, na reserva, ainda não se deram conta do restinho ainda daquele tempo de oração. Eu convido a você nessa noite a se encher da presença de Deus, a buscar mais a Ele como outrora, a voltar a ter um relacionamento com Ele ao ponto de você ouvir a voz dEle e não confundir com a voz das pessoas ou do coração. Ouvir a voz de Deus, uma vez que temos intimidade com Ele, não tem como confundir, porque ouvir a voz dEle é sentir no Espírito o que devemos fazer, mesmo que não há aplausos, mesmo que os métodos sejam aos olhos humanos impossíveis, mas a voz está dizendo: faça, e o Espírito está dizendo assim: faça, e Deus dá vitória. Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que precisamos da presença do Senhor, precisamos da presença do Espírito Santo continuamente dentro de nós. Nós não podemos limitar o agir dele em nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, dizendo no capítulo 5, a partir do verso 14 em diante, ele vai dizendo: olha, depois dele admoestar os irmãos, dizendo: desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Lá no final dele diz: não vos embriagueis com o vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz quebrantamento ao nosso coração, que constrange a gente, que nos faz ser generosos, bondosos, misericordiosos, íntegros. É o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus habitando na minha casa, que me faz ter uma casa abençoada. É a presença de Deus, é a arca da aliança ali dentro da minha casa, que esconde os meus filhos, que esconde a minha família. Não é a minha habilidade, mas é a minha entrega. Olha para o teu irmão e diga: é a minha entrega, é a sua entrega. O que acontece? A arca fica 20 anos na casa de um homem, nada acontece, nada é registrado que aconteceu alguma coisa, mas ela fica 3 meses. 3 meses. Obed-edom recebe o que os outros tinham medo de receber. Não, alguém já morreu. Uzá morreu, ele morreu, eu não quero. Ele morreu porque ele tocou nessa arca. Escute, o Deus que é santo, Ele também é misericordioso e sonda os nossos corações.
O Deus que é santo, é poderoso, é aquele que ao mesmo tempo ele pode curar, ele pode transformar, ele pode julgar a nossa causa, ele pode nos admoestar. É o Deus que permite você tocar, se você toca com fé. Se você toca com misericórdia, se você toca com coração contrito e quebrantado, você toca e ele cuida de você. Quando nós tocamos de maneira em que a nossa alma está entregue, o nosso coração está contrito, nós estamos quebrantados, nós entendemos a grandeza e a soberania, milagre extraímos desse Deus. O que matou Uzá, abençoou Obed-edom. A unção que destruiu Saul, a unção que Saul não valorizou, a posição que destruiu Saul, o reinado que subiu pela cabeça de Saul, foi diferente com Davi. A unção que veio sobre Davi não fez com que ele viesse quebrar a aliança com Deus. A posição que ele adquiriu, mesmo tendo pecado, trouxe quebrantamento ao coração de Davi. Precisamos entender e saber como valorizar a unção e a presença que Deus derrama sobre nós. Porque quando nós não valorizamos e não sabemos administrar a presença de Deus, a presença do mover de Deus, a unção de Deus sobre nós podemos achar que somos melhores. E nós somos apenas instrumentos, apenas vaso de barro, que Deus levanta, como a palavra do Senhor diz que Ele levanta, Ele abate, que Ele chama as coisas que não são para confundir as que são, que Ele chama as coisas loucas para confundir as sábias, que Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele é o Deus que olhou para mim, para você, teve misericórdia de você e está te dando a oportunidade. Mas se nós não fizermos, Ele levanta. E o texto foi dito aqui, mencionado, ratificado aqui pelo pastor Fernando, que foi dito na quarta-feira. Se nós estivermos com Ele, Ele estará conosco. Mas se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Deus quer mudar a nossa história, mas para isso, precisamos estar com Ele. 3 meses foi suficiente para Deus mudar a história de Obed-edom. Podemos aqui conjecturar a pobreza, a dificuldade, a terra estéril, o gado magro, plantava e não colhia, não havia chuva. Mas quando a arca, a presença de Deus chegou ali, preparou a chuva, a semente brotou, o gado engordou, a vitória chegou. Podemos ter conjecturar, os filhos todos foram abençoados. A mulher, talvez se fosse estéril, passou a ser fértil. O milagre aconteceu, a transformação aconteceu. Por quê? Porque a presença de Deus foi valorizada naquela casa. Se coloque de pé, por gentileza. Será que nós estamos entendendo isso nessa noite? Será que nós temos lugar para a arca da aliança na nossa casa? Será que verdadeiramente nós estamos valorizando a presença do Senhor como deveríamos fazer? Será? O apóstolo Paulo, ele escreve: olha,
Se é que vocês estão cheios do Espírito Santo. Se é que vocês estão com o Espírito Santo. Porque há um povo que adora o Senhor só de lábios. Há um povo que adora Ele ao levantar as mãos. Mas o coração está distante. Está longe de Deus. Nós precisamos despertar para isso. 1 Coríntios 6,19 vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você é propriedade do Senhor. Você não faz o que você quer. Mas aí está o grande problema. As pessoas estão sendo dirigidas por aquilo que elas querem, do jeito delas. Nós somos propriedade, fomos comprados. Um povo que foi adquirido pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Sermos propriedade dele. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E não temos a dimensão, o entendimento disso. Estamos vindo num culto para sermos pedintes. Me dá, Senhor. Eu quero. Ele já te fez tudo o que nós precisávamos. O que você tem que fazer é entregar o seu Isaac. Entregar o seu tudo. Quando você entrega, irmãos, escute isso. A palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Deus está dizendo: olha, seja fiel no seu pouco. As pessoas não estão sendo fiel a Deus, que as adquiriu, comprou, pagou um alto preço por elas, nem no pouco, mas querem o tudo de Deus. Não tem como obter o tudo de Deus se eu não estou dando nem o meu pouco. Não tem como eu ter o tudo de Deus, não tem como eu ser abençoado como Obed-Edom, com a presença de Deus. Não tem como eu ser a luz desse mundo, sal da terra, um testemunho vivo, caminhando, uma carta escrita pela mão de Deus, andando, evangelizando, se eu não tenho a presença do Espírito Santo e permitir que Ele venha fazer a transformação dentro de nós. Ficamos patinando, não saímos do lugar. O crente não cresce, o crente não avança, torna-se um anão espiritual, uma pessoa anêmica, que está sempre doente, está amarelo. Por quê, pastor? Porque não está se alimentando daquilo que precisa se alimentar, que é a palavra de Deus. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida. E se você não ama a palavra, você está com sérios problemas. Se você não deseja com alegria estar na casa de Deus, você está com sérios problemas. Porque isso almeja o Espírito. Eu quero adorar. Eu quero exaltar. Eu quero glorificar aquele que me sustenta com fôlego de vida. Você está aí respirando.
Todo mundo deve ter uma boa parte, creio. Um jogador agora, esses dias, 2 irmãos, uma viagem, o carro bate, morre. Um de 25, o mais novo, e o outro irmão, português, Diogo, jogador do Liverpool, sucesso novo. A vida acabou instantaneamente. Um abrir e piscar. Nós não temos segurança, gente. A nossa segurança é entregar a nossa vida para Jesus e permitir que o Espírito Santo nos guie, para termos a certeza e a convicção de que iremos encontrar com o Senhor na glória. Quantos funerais que eu já fiz, quantos casamentos que eu já fiz, quantos batismos, quantas apresentações de crianças, mas alguns funerais que eu olho e digo: o que vou falar aqui? E a mensagem que eu sempre deixo é dizendo: esse é o fim. Entrega a tua vida para Jesus hoje, para que você tenha certeza da morada eterna. Entrega a tua vida hoje, não espere para amanhã. Não venha procrastinar. Não venha viver uma vida empurrando para amanhã. Entrega a tua vida hoje. Abre a porta da tua casa espiritual e permita a presença de Deus entrar. Tenha um lugar na tua residência, no sentido aqui paralelo aqui da palavra, aonde a presença pode permanecer. Uma casa cheia da presença é uma casa onde a paz, a alegria, a contentamento. Talvez os problemas que têm acontecido na vida de muitos, ou a falta de rompimento, é a falta da presença de Deus, de valorizar a presença. Nada tem mais valor do que a presença de Deus. Feche os seus olhos. A presença de Deus transforma a nossa vida. A presença de Deus é tudo em uma casa. Deus ainda hoje abençoa lares que o recebem com reverência. Aquilo que o mundo teme, a santidade e a verdade, é o que transforma as famílias. É entender que a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai levá-la a ter uma vida mais digna, mais de santidade, mais de entrega. Ei, entregue mais ao Senhor. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com horas preciosas? Busque o Senhor. Valorize a presença daquele que habita dentro de você. Que está aí talvez sendo pressionado, porque o apóstolo Paulo diz que a carne e o espírito militam. A concupiscência da carne está dizendo para você fazer coisas, mas o espírito está dizendo: não faça, não fale, não faça o que essas pessoas estão fazendo. Você é propriedade minha, eu habito em você. E quando você se inclina para as coisas do Espírito, você vai se fortalecendo.
você vai se fortalecendo. E você vai tendo uma resistência para dizer não para a carne. E na medida que você vai dizendo não para a carne, você vai se fortalecendo. E as suas concupiscências da carne vai sendo mortificada. E aquilo não vai mais tendo domínio sobre as nossas vidas. Porque você agora está dizendo não. Você está dizendo não para essas coisas. E o Espírito Santo vem e te abraça, te fortalece, te ajuda. Fale com Ele nessa noite. Faça uma oração nessa noite. Ah, meu irmão, talvez você queira nessa noite, de uma maneira simbólica, dizer: pastor, eu quero fazer uma aliança. Eu quero mudar isso na minha vida, Senhor. Se você deseja, vem aqui, eu quero fazer essa oração com você. E logo depois nós vamos fazer a ceia. Se há entre nós, você está aí, está caminhando, mas você sabe, porque o que está dentro de nós indica, é o indicador que vai dizendo assim: você sabe que você precisa melhorar. Você sabe que não dá para você continuar assim. Você sabe que não dá para você continuar querendo, me orando, me pedindo, mas essa vida desse jeito não dá. Se tem alguém que queira fazer uma oração aqui, vir aqui à frente, refazer a sua aliança, vem, sai correndo aí, vem aqui. Eu quero orar por você. Se houver, paciência, a palavra foi pregada. O Espírito, Ele fala, o Espírito, Ele move no nosso meio. Se Ele está falando no teu coração, trabalhando no teu coração, no seu íntimo, não espere para amanhã. Você sabe que você precisa melhorar a tua adoração, você precisa mudar, você precisa. Senhor, oh Pai, nós queremos abrir. Nós abrimos a porta nessa noite. Pode entrar, Senhor. Como o Senhor entrou na casa de Obed-Edom, pode entrar. Pode entrar, entra na minha casa, entra na minha vida. Faz morada, muda a história, limpa essa casa. Você pode dizer isso: limpa a casa, Senhor. Limpa o coração, arranca esses pensamentos. Limpa. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Maranata, irmãos, Maranata. É para quem está com a vida no altar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É para quem está com certeza, com convicção, que está com as vestes brancas, salpicadas pelo sangue do Cordeiro. É para quem tem convicção, certeza. Oh, aleluias. Adore a Ele, adore a Ele. Adore de verdade, adore entregando, adore exaltando, adore chorando, adore gemendo, mas adore ao Senhor. Adore a Ele. Adore aquele que te sustenta, igreja. Adore aquele que tem poder para curar, para transformar. Adore aquele que tem poder para levantar o caído. Adore aquele que ressuscita os mortos. Oh, meu Deus! Tenha reverência pela presença desse Deus. Reverencie Ele. Reverencie Ele.
sua presença. Na presença dele há plenitude. Na presença dele tem vida. Na presença dele tem vigor. Tem saúde. Na presença dele tem vida em abundância. Na presença dele, aonde você põe a mão é abençoado. Na presença dele, aonde você põe a planta dos seus pés, será abençoado. Permaneça na presença dele. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Nós estamos no mês de junho. Até o final de setembro, Deus vai mudar cativeiro aqui. Deus vai mudar situações aqui que precisam ser mudadas. Deus vai liberar decretos. 3 meses. Deus vai dar resposta. Mas eu te digo nessa noite, valorize a presença dele. Porque você vai lembrar dessa palavra, dessa profecia liberada. 3 meses. Deus vai fazer um rebuliço aí. Deus vai pegar o que está embaixo e vai colocar em cima. Deus vai abrir um caminho no meio da tormenta. Deus vai fazer. Porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Não é juiz na terra que muda decreto de Deus. Não é juiz na terra, não é advogado, não é médico que pode impedir, intervir no agir do céu. Quando toma posse disso, levante a tua mão, crendo nessa palavra, valorize a presença e receba de Deus essa palavra. Oh Deus, eu me rendo. Se rende. Você não pode, mas Ele pode. Você não sabe como vai ser, mas Ele sabe. Senhor, nós oramos nessa noite, gratos ao Senhor por essa palavra, grato ao Senhor por esse momento, grato ao Senhor por cada família aqui, grato ao Senhor por essa palavra liberada. Que a tua presença, Senhor, presença é essa que despedaça todo jugo, presença é essa que despedaça os grilhões do inferno. Presença é essa que abre o cárcere. Presença é essa que faz o juiz iníquo liberar a bênção. Palavra é essa, presença é essa que troca coração, que levanta, que restaura, que cura, que dá vida, dá vigor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor mover o vale de ossos secos. Obrigado por dar vida
a esse vale. Seja exaltado o teu nome, seja glorificado o teu nome. E a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Aleluias. Irmãos, nós vamos participar da ceia. Você vai ter um tempo para você fazer essa oração. E logo depois que você fizer a sua oração aí, apresentando a sua vida ao Senhor, você se coloca de pé. Você possa se ajoelhar ou mesmo sentado, ou se colocar de pé e fazer a sua oração. Faça nesse momento e nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus. Senhor, eu quero pedir perdão pelas falhas. Nos apresentamos mais uma vez na Tua presença, cientes, ó Pai, que somos falhos e pecadores. Mas a Tua palavra diz que devemos fazer isso em memória do Senhor, participar dessa